Bom, agora a gente vai pegar o pedaço do Freud trabalhando, que vem a ser o parágrafo 25 em diante. Vamos lá, o que eu consegui. Como se vê toda vez que se considera sua forma concreta uma interpretação autêntica, dois pontos. Para tomar um exemplo na análise classicamente conhecida pelo nome de Homem dos Ratos. Já falei para vocês que está no volume 10 e que se chama Notas sobre um caso de neurose obsessiva. Leiam. Freud não é como Lacan. Freud é facílimo de ler, ele é claríssimo. Aliás, o Lacan aqui, como ele está teorizando, ele está sendo claro. Já falei para vocês, ele é barroco na hora das brigas. Conhecida pelo nome de Homem dos Ratos, a grande virada se acha no momento em que Freud compreende o ressentimento provocado no sujeito pelo calculismo de sua mãe, que sua mãe lhe sugere como princípio da escolha de uma esposa. A mãe aí se revela como uma criatura com um caráter um tanto ou quanto questionável. Que a proibição que esse conselho comporta para o sujeito de ficar noivo da mulher a quem ele pensa amar, que tal proibição seja referida por Freud à fala do pai dele, contrariando fatos patentes, sobretudo aquele que prima por todos, o de que esse pai está morto. Causa bastante surpresa, mas se justifica no nível de uma verdade mais profunda, o que parece ter adivinhado sem saber e que se revela pela sequência de associações que o sujeito traz então. Quer dizer, o pai já tinha morrido, o Freud saca que essa história está lá atrás, na época que esse pai viveu, e aí pela associação, a cadeia associativa que decorre dessa interpretação do Freud, é que fica patente que o Freud matou na mosca a história. Ela não se situa em outro lugar, senão o que aqui chamamos de cadeia das falas. A qual? Cadeia não é cadeia que põe o preço, não. A cadeia é a sequência, tá? São as rodinhas, que nem uma pulseira, não, nem um colar. Né? Cheio de cadeia, é uma cadeia isso aqui, né? Uma coisinha, outra coisinha. A qual, por se fazer ouvir tanto na neurose quanto no destino do sujeito, estende-se até muito além do indivíduo. Ou seja, trata-se de uma falta de palavra, trata-se de que uma falta de palavra similar presidiu o casamento de seu pai e que essa própria ambiguidade encobriu um abuso de confiança em matéria de dinheiro, o qual, fazendo seu pai ser excluído do exército, destinou ao casamento. Então tem uma história de caráter aí envolvida nesse casamento dos pais dele. Ele nasce nesse bafafá. Leiam, por favor, leiam o texto. Ora, essa cadeia de rodinhas, de elos, de significantes, que não se constituiu de acontecimentos puros, aliás, todos passados antes do nascimento do sujeito, porém de uma falta, talvez a mais grave, por ser a mais sutil, para com a verdade da palavra, não menos que uma falta mais grosseira para com sua honra, parecendo a dívida gerada pela primeira
haver lançado sua sombra sobre toda uma vida conjugal. E a segunda, nunca ter sido quitada, fornece o sentido em que se compreende o simulacro, quer dizer, a imagem que imita a coisa, ou a pessoa, ou é uma cópia defeituosa, uma fantasia. O simulacro de resgate que o sujeito fomenta até o delírio no processo do grande transe obsessivo que o leva a pedir ajuda de Freud. Porque ele vai pedir ajuda de Freud por causa de ter ouvido falar de uma tortura chinesa, onde eles sentavam o torturado nu sobre um recipiente e punham um rato dentro. A única saída do rato dali, daquela circunstância, era através do orifício anal do torturado. Foi isto, esse tormento que levou ele a procurar o Freud. Se ele for procurar o Freud por uma história, esbarrou na dele. Entendemos, é claro, que essa cadeia não é toda a estrutura da neurose obsessiva, mas que se cruza no texto do mito individual do neurótico, todo neurótico tem um mito individual, com a trama das fantasias em que se conjugam com um par de imagens narcísicas a sombra do pai morto e o ideal da dama de seus pensamentos. Freud, inclusive, tem uma hora interessante porque o nome dela é Gisela. E Freud percebe que ele dizendo Gisela, 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 era o barulho dele se masturbando pensando na Gisela, que é Gisela, né? Mas se a interpretação de Freud, ao desfazer em todo o seu alcance latente essa cadeia, leva a jogar por terra a trama imaginária da neurose, é que, para a dívida simbólica que se promulga no tribunal do sujeito, ele tinha uma dívida. Essa cadeia o faz comparecer ali menos como seu legatário. O legatário é o cara que é o beneficiário de um legado a quem o testador deixa a totalidade, o parte de seus bens disponíveis. Mas o que deixaram para ele foi um problema, como seu legatário do que como testemunha viva. Ele ficou como legatário desse sofrimento todo. Pois convém ponderar que não é apenas por uma assunção simbólica que a fala constitui o ser do sujeito, mas que, pela lei da aliança, na qual a ordem humana distingue-se da natureza. A gente não é bicho nessa hora, é subordinado ao simbólico. A fala determina, desde antes do nascimento, não apenas o status do sujeito, mas a vinda ao mundo de seu ser biológico. Vou parar aqui. Vocês lembram que eu falei do S1, do enxame, da marca, do Einzig, daquilo que faz você ser você. Contei lá das nefas, na neftina, que ficavam lá na piscina, aí Deus pega uma, escolhe, você desce assim, assim, assim. Isso é que vai dar, desde antes do seu nascimento, você já está marcado, posicionado para ocupar esse lugar. E esse camarada veio ocupar esse lugar e ainda por cima já veio com uma dívida simbólica que nem era dele, era de uma história horrorosa de casamento dos pais dele, que ele não presenciou, ele já nasceu depois. Bom, leiam, pelo amor de Deus, Freud. Tem um autor aí importante da psicanálise atual, lacaniana, que ele diz que ele lê Freud com orientação lacaniana. Na época que eu o conheci, ele dizia que a gente não precisava nem ler Freud, bastava ler ele e o Lacan. Não é assim. Lacan lê Freud, e é baseado em Freud que Lacan faz as coisas. Então não tem conversa. Eu soube que esse autor há pouco tempo andou estudando, está começando a estudar Freud. Já devia ter estudado há muitos e muitos anos, porque eu já conheci ele há muitos anos. Tem que ler Freud, até porque Freud é simples.
E Lacan, quando fala, por exemplo, agora vocês veem, está falando do Homem dos Ratos. Se vocês não lerem o Homem dos Ratos, vocês vão achar que é o quê? Maluquice. Não vai se fazer sentido para vocês isso. E, no entanto, o Freud está dando a interpretação chave que vai salvar o cara da neurose obsessiva dele. Então tem que ler Freud. E para de ficar lendo ídolo. O fulano falou, o fulano, ele que vai ler Freud também e ler o que o Lacan disse do Freud, entendeu? É por aí, tá, gente? Não entra nessas conversas de que o fulaninho, ele sabe muito. Que bom. Então, ele tem que ler o Freud, o que o Lacan disse do Freud, que ótimo. Aí, depois, ele pode até criar, quem sabe, ele é inteligente, pode também colaborar para a psicanálise. Até agora, essa criatura, até agora, não vi muitas colaborações, a não ser práticas, da ordem das coisas que ele sabe. Assim como eu estou colaborando aqui, tentando traduzir para vocês um texto meio complicado, porque é muito barroco.